em normas humanas, por mais perfeitas que sejam consideradas. O pensamento do Mestre, revelado na Boa Nova, é tão profundo que através dos milênios os homens encontrarão sempre oportunidade de reinterpretá-lo, à proporção que a evolução lhes permitir maior visão do panorama da vida. As almas que com ele sintonizam, muitas vezes negam-se a aceitar as interpretações humanas do seu pensamento puro, preferindo buscá-lo em espírito e verdade através do trabalho no bem. Por isso, os servos capazes de romper as barreiras humanas geralmente são olhados com desconfiança. Porém, não poderíamos esperar senão a incompreensão das pobres almas cujo grau evolutivo ainda não permite maiores expansões. Pergunta: haverá ainda algum comentário a ser feito em torno de herança espiritual de nosso povo? Ramatiz: neste capítulo ficou esboçado o panorama espiritual em que atuais, os elementos com que contais para desenvolver a programação generosa que vos está reservada. Resta-nos afirmar a necessidade de perseverança, lembrando que nenhuma programação será executada milagrosamente. E já que tratamos de analisar, é conveniente insistir no significado racional da palavra milagre. O homem utiliza este termo para designar o fenômeno regido por leis desconhecidas mas que o tempo revelará em toda a sua racionalidade. Sob este aspecto, o cumprimento da missão reservada ao povo brasileiro poderá ser considerado miraculoso quando descrito no momento atual. Caberá a vós buscardes os meios de concretizar esse fato programado, pelo esforço de perseverar na busca permanente dos melhores caminhos. Dentro do próprio determinismo constituído pelas linhas gerais impressas ao progresso, existe a margem de segurança, como uma faixa de realizações entregues ao livre-arbítrio de cada qual, para que possa colher, no cômputo geral dos acontecimentos, a parte de benefícios que lhe cabe. Vossa coletividade traçará uma linha direcional para o desenvolvimento do seu karma coletivo. Nada porém impede que ela seja seguida com maior ou menor amplitude por vós, dependendo da ação isolada de cada um a maior ou menor fartura de frutos a colher. Semeai no presente, pois a generosidade da colheita futura dependerá, em grande parte, da preparação do solo onde as sementes do amor evangélico germinarão para socorrer a pobre humanidade, no momento em que for violentamente despertada de seu sono milenar. Cuidai com amor das partes áridas do terreno que herdastes, revolvendo-o, adubando e lançando sobre ele as sementes mais puras que fordes capazes de obter. Esta é a vossa parte. O Senhor provê o resto. 2. Liderança. Pergunta: que espécie de liderança poderá caber à nossa terra? Ramatiz: mede-se a possibilidade de liderança através da percepção de um conjunto de aptidões latentes reveladas por sinais externos, perceptíveis e quem desenvolver uma capacidade de análise mais aguçada. Os instrumentos qualificados para essa percepção geralmente estão mais avançados na compreensão do que a maioria e podem vaticinar, com base nos próprios raciocínios, onde se encontram os futuros líderes. Para isso torna-se necessário obter uma visão geral do conjunto, suficientemente larga para alcançar uma faixa de realizações a ser concretizada. A mente humana encontra-se na fronteira, entre a percepção imediata e a abstração, capaz de produzir fenômenos de previsão lógica. Os espíritos encarnados que conseguem vencer essa transição encontram-se, em relação aos seus contemporâneos, como aquelas crianças que vão à escola juntas e recebem objetos para a contagem objetiva. Em determinado momento, os mais amadurecidos conseguem abstrair e automatizam os mecanismos da soma e da subtração. Uma forma de raciocínio abstrato surgiu através do maior grau de amadurecimento interior. Uns continuarão simplesmente a contar, outros já poderão movimentar elementos de raciocínio mais variado, abstraindo-se da objetivação, para obter maior expansão da lógica. Partindo da análise dos fatos, manipulando-os em plena fase de objetivação e contagem, algumas almas chegaram à conclusão de que,
Somados certos valores existentes no ambiente brasileiro e subtraídos outros tantos, determinadas soluções serão obtidas e o resultado final, como resposta para o problema do progresso coletivo, será a liderança no panorama espiritual e material do planeta. Pergunta: nossa Terra muito querida nos parece ainda tão cheia de deficiências que temos a impressão de estar muito distantes da realização desse sonho grandioso. Ramatiz: a abençoada terra brasileira é como um oásis acolhedor em pleno deserto escaldante dos sofrimentos humanos. Inúmeras caravanas têm chegado a ele descarregando seus fardos e deixando-se ficar ao abrigo da sede do sol. Uma atividade febril estabelece-se logo que o viajor se sente reconfortado, procurando localizar o ponto onde se estabelecerá. Porém, por algum tempo ainda, o conjunto carecerá de coordenação, embora todas as peças de uma engrenagem poderosa já façam parte do panorama espiritual e material do Brasil. Pergunta: temos ouvido comentários sobre o desagrado provocado pelas profecias relacionadas com o futuro da humanidade, justamente relacionadas com os fatos que evidenciarão a liderança do Brasil no futuro. Que nos dizeis? Ramatiz: a nós, também, essas profecias desagradam, mas nem por isso, infelizmente, serão menos verídicas. Felizes seriam os profetas se em todos os tempos só lessem nos planos siderais eventos favoráveis à sua sensibilidade. Na leitura de um jornal, o homem moderno pode prever, dentro dos limites de sua capacidade, quais os acontecimentos marcantes nas próximas horas e suas previsões serão realidade na medida da justeza do seu pensamento, sinta-se ele ou não satisfeito com o andamento dos problemas. Seus filhos inexperientes, muitas vezes, ouvindo seus comentários, poderão julgá-lo um profeta de mau agouro e desejar que nada se realize como foi vaticinado. Encontram-se coerentes com a psicologia otimista da juventude, útil em sua justa medida. Porém, por mais que o bom senso anseie pelas soluções pacíficas e agradáveis, o panorama psicológico conturbado de uma época decisiva no estabelecimento de rumos novos na vida planetária, não permite a suavidade das soluções lógicas e serenas. As expressões teratológicas do psiquismo milenar da humanidade terrestre surgem à tona para as decisões finais. Para o estabelecimento de vossos planos de ação é preciso que a época atual tome conhecimento do potencial humano adormecido em sua aura milenar e, através do choque traumático da realidade contundente, reaja tão fortemente quanto se faz necessário. Pergunta: poderíamos obter maiores explicações sobre a necessidade desse traumatismo psicológico? Ramatiz: a psicologia introduziu conceitos que se tornam úteis para vos explicarmos os fatos em estudo. Assim como sabemos que o indivíduo reflete em sua evolução biológica as etapas do desenvolvimento da espécie, os fenômenos de reajustamento psicológico coletivos têm semelhança expressiva com as etapas de renovação psíquica do homem desajustado. Um indivíduo mal-humorado permanentemente revela um problema de desajuste que não está sendo encarado de forma adequada. Muitas vezes, para evitar maiores incômodos, ele se furta à análise de uma situação que, contornada, não deixa no entanto de trazer como consequência a insatisfação, isto é, um aborrecimento a longo prazo. Uma quantidade de pequenos problemas se acumulam à sua volta, tumultuando sua existência, porque a mente não se encontra livre para encarar a vida com otimismo e a disposição adequados. O estado de tensão é agravado com o tempo e, em determinado instante, rompe-se o dique contensor da insatisfação inicial, para causar verdadeira avalanche agravada pelas tensões secundárias. Transferindo o fenômeno para o psiquismo coletivo da humanidade, teremos uma ideia de como são fáceis as previsões em ambos os terrenos, o coletivo e o individual, desde que se conheça os antecedentes que funcionaram como motivação. Pergunta: acreditam talvez os opositores das profecias que haja a possibilidade de uma reação coletiva,
baseada na evolução intelectual inegável atingida pela humanidade. Que dizeis? Ramatiz, desejamos que possais crer quanto nos é penoso reconhecer a realidade das provações esboçadas na aura terrestre. Seria injusto, desumano e anticristão encarar tais eventos de maneira fria e calculista. Estaríamos totalmente desviados de nossos objetivos se não houvesse de nossa parte uma profunda compreensão ao identificarmos os males que assolam a alma coletiva terrestre. Os homens sofrem e choram, mas onde a grandeza da fé no futuro que lhes permitirá a reação indispensável ao ser desajustado, duas alternativas se esboçam: ou criam em sua recuperação e despende um esforço hercúleo em sentido construtivo, mobilizando todas as suas energias de reação, ou será arrastado pelo desequilíbrio acumulado em camadas sucessivas e cada vez mais agravado pela incapacidade de reação adequada. Neste último caso, o próprio desastre servirá como toque de alerta, capaz de recordar-lhe a impraticabilidade da renovação pelos caminhos trilhados. Não podemos fugir à aplicação desses princípios à psicologia coletiva, pois neles se baseia a reação individual que, multiplicada, forma a comunidade. Pergunta: seremos nós testemunhas da liderança exercida pelo povo brasileiro? Ramatiz: sob o ponto de vista espiritual ela já se efetua, pois a fermentação psicológica em andamento na consolidação das características de vosso povo representa uma etapa importante da liderança que vos está destinada. Portanto, em silêncio já está sendo realizada uma parte desse trabalho, talvez a parte principal. Quando alguém é preparado para uma tarefa capaz de influir decisivamente sobre muitos, a parte mais importante de sua realização consiste em consolidar os valores íntimos responsáveis pelo equilíbrio que lhe permitirá seguir imperturbável em sua missão. A formação do líder é a fase primordial. Sua atuação sobre o ambiente será consequência inevitável. Daí em diante poderá liderar mal ou bem, porém jamais deixará de respirar na atmosfera psicológica assimilada, que o situa naturalmente em uma posição capaz de influir de forma decisiva sobre o semelhante, cuja visão ultrapassa. Pergunta: poderíeis fornecer-nos maiores esclarecimentos? Ramatiz: a segunda fase da liderança exige que o líder seja reconhecido pelos liderados. Para que isso aconteça, torna-se necessário que estes, por sua vez, admitam sua necessidade de liderança. Enquanto a massa ou grupo não toma consciência de sua incapacidade coletiva para a solução dos problemas, o líder não é reconhecido. Porém, no momento em que a situação é agravada, busca-se uma solução. Se ela não existe espontânea entre os componentes do grupo, inicia-se a busca de uma tábua de salvação. Embora ela não seja confortável ou ideal, a coletividade em estado de desarvoramento apoia-se de maneira desesperada. A era atual ainda está caracterizada pelo signo da violência. Os valores construtivos e pacíficos veiculados pela alma brasileira ainda não atraem no mercado da intriga internacional. Constituem mercadoria desvalorizada e inócua como o remédio precioso da homeopatia, incapaz de curar organismos intoxicados que anulam, pela vibração grosseira, a terapia de profundidade. Só a derrocada dos valores negativos poderá modificar a atitude do paciente e decidi-lo a colaborar, com hábitos sádios, ajustando-se à disciplina necessária. Realizada essa transição, surgirá o vácuo nas coletividades estupefatas. Uma forma nova de conduta será valorizada ao extremo e as atenções se voltarão para quem seja capaz de exercer liderança no sentido construtivo, ansiosamente buscado então. Cremos, portanto, que a liderança que vos está destinada somente será plenamente reconhecida após o período caótico das grandes provações, porque, mesmo durante elas, sereis encarados como simples tábua de salvação. Só a impossibilidade de reajustar os valores negativos da civilização atual conferirá, com o tempo, uma liderança declarada à pátria do Evangelho. Pergunta:
Sentimos verdadeiro entusiasmo diante dessas afirmações e nosso coração se enche de esperança no futuro da humanidade. Porém, em nossa incapacidade de avaliar tais eventos, tememos pela situação em que o Brasil se encontrará no ambiente caótico das provações apocalípticas. Não será prejudicado em sua capacidade iniciante de liderança. Ramatiz, o gigante, que dizem adormecido, será violentamente despertado de seu sono ao clamor da derrocada dos princípios nos quais inconscientemente se apoiava. Pergunta: não compreendemos bem esta última afirmação. Ramatiz: quem se habituou a ver preponderar princípios estranhos aos que veicula, acostuma-se a ser conduzido ou então acomoda-se à margem embora seus valores não sejam vendáveis, é com eles que conta e permanece no segundo plano. De alguma forma, vive sob a imposição dos valores preponderantes no ambiente, embora não sejam de sua propriedade. E apoia-se, para viver, no sistema em vigor. Numa sociedade assim constituída, só a derrocada dos princípios atuantes obrigará a reserva psicológica dos circunstantes a preponderar. Neste princípio baseia-se a evolução da humanidade na ronda incansável das civilizações que se sucedem. Pergunta: por que a liderança espiritual e material do planeta seria entregue a um povo cuja formação tem sido tão acidentada? Havendo uma programação no espaço, não poderia ser constituído um povo selecionado para esse fim dentro de características mais harmoniosas. Ramatiz: um dos princípios nos quais se baseia a liderança é a necessidade da existência de pontos de contato suficientes entre condutor e conduzidos. A liderança é um processo de deslocamento através das trilhas do progresso, no qual o guia funciona como motor de uma composição cujos vagões precisam estar firmemente ligados à máquina de tração e, simultaneamente, entre si. E qual seria esse traço de união capaz de resistir aos esforços intensos do deslocamento penoso por caminhos desconhecidos? Qual a característica suficientemente resistente em tal situação, quando as amenidades se tornam impossíveis? Somente a aprovação partilhada pode manter líder e liderados em estreita comunhão. Pela lei natural o homem se identifica e crê naquela que partilha suas dores. O fato de partilhá-las confere-lhe o diploma de autenticidade na capacidade de superá-las, fornecendo um roteiro vivo para quem mais deseje fazê-lo. Ora, uma coletividade privilegiada poderia ser semeada na face da terra, porém tornar-se-ia um exemplo esporádico do perfeccionismo, em muitos casos motivo para desânimo naqueles povos que se sentiriam inferiorizados a tal ponto que anulariam suas próprias possibilidades. Podereis observar que, sem haver distância tão grande entre os povos atualmente existentes na Terra, o maior grau de realização de alguns já é encarado muitas vezes como prova de incapacidade total de outros ainda não amadurecidos. Que sucederia se um povo de elite fosse domiciliado entre vós? Na melhor das hipóteses serviria para justificar a suspeita já tão disseminada de que o Senhor tem seus eleitos. Daí, concluímos que o líder deve estar submetido às mesmas aflições e necessidades, com a diferença de que possua uma visão mais avançada, no limite suficiente para fornecer-lhe diretrizes, sem isentá-lo, temporariamente, por completo, das deficiências características de seus liderados. Em caso contrário, ele mesmo perderia o ponto de contato com a massa que o segue e já não seria capaz de interpretar-lhe as necessidades mais íntimas. Pergunta: a atuação de Jesus entre nós estaria incluída nestas especificações? Ramatiz: dentro da concepção normal de liderança como é encarado e vivido entre os homens, concebe-se que condutor e conduzidos caminham juntos, impulsionados pelos mesmos anseios e necessidades. Entretanto, à proporção que uma parcela da sociedade evolui, por circunstâncias diversas, em tempo mais curto, surgem indivíduos que, na realidade, são mais missionários do que líderes na acepção comum da palavra. Eles conduzem, colocando-se, voluntariamente,
em posição análoga ao grupo que lhes sofrerá influência. Esta é a técnica de tornar-se líder quando as circunstâncias não favorecem a liderança natural, isto é, quando o ser que veicula princípios mais avançados já ultrapassou a massa, num grau de realização que seria capaz de naturalmente desligá-lo do conjunto que pretende influenciar. Se sua identificação com os problemas do grupo for convincente, conseguirá construir o vínculo indispensável à situação de liderança e cumprirá sua missão. Porém, este tipo de liderança missionária pertence a um número limitado de indivíduos que, apesar de crescerem espiritualmente falando, não desejariam se desligar dos que ficaram na retaguarda. Abraçam missão sacrificial e são admirados como exceções. Na Terra tem existido casos veneráveis de tais almas abnegadas, principalmente após os exemplos inigualáveis do Cristo, cujos ensinamentos de amor vieram comprovar, pelo exemplo deixado, a grandiosidade do espírito de sacrifício. Qual a razão de sua personalidade haver influído de forma tão revolucionária sobre o desenrolar dos fatos marcantes da civilização terrena? Justamente por fornecer exemplos de um tipo de liderança até então desconhecido, aquela na qual o líder está livre dos laços compulsórios de afinidade com os liderados. Eis a causa do impacto proporcionado pelo espírito do cristianismo. Seus adeptos lutariam daí por diante para seguir-lhe o exemplo, pugnar por uma causa tão ampla que seria considerada loucura. Curvar-se para dar em vez de esforçar-se para conquistar e vencer em causa própria, nos limites da visão estreita de uma existência terrena. Jesus tornou-se inesquecível porque introduziu o conceito, até então inadmissível, de que o sacrifício e doação constituem vitórias comprobatórias de uma liderança ainda desconhecida entre os homens de um modo geral. Por esse motivo, mais do que um líder, ele pode ser classificado como o líder dos missionários, uma classe de homens que surgiu sob a influência de seu exemplo. Pergunta: se nos permitis, gostaríamos de saber se em vossa opinião o Brasil tem conseguido manter-se na programação traçada ou, por condicionamentos naturais as imperfeições humanas, tem sido afastado do roteiro pré-estabelecido. Ramatiz: as imperfeições humanas são parte do roteiro traçado no espaço. Portanto, os desvios naturais são previstos e só constituem perigo se prevalecem além dos limites admissíveis. Pergunta: perdoe-nos a insistência, porém nossa curiosidade não nos permite deixar de insistir quanto à vossa opinião pessoal em relação à pergunta anterior. Ramatiz: não identificamos propriamente curiosidade sim ansiedade, muito justificável quando se trata de realizar sonhos de progresso espiritual. Porém, nem vossa ansiedade modificará os fatos nem tampouco nossa opinião pessoal. Sintonizamos, porém, no mesmo desejo de progresso para a terra brasileira, receptáculo dos sonhos de evolução para a humanidade do presente. Tal como para vós, ela representa para nós o Eldorado pleno de tesouros espirituais. Julgamos ser ainda cedo para opinar sobre a atuação do povo de vossa pátria atual diante da espiritualidade. Os momentos decisivos para a realização de sua missão ainda não surgiram. O período que viveis representa uma preparação e, como tal, apresenta uma série de inadequações, tornando desarticulados diversos pontos que serão essenciais no momento da comprovação de seus rumos. Só quando o panorama espiritual do planeta atingir os momentos cruciais da provação, a alma coletiva brasileira despertará, sacudida pelo impacto da necessidade de uma reação de conjunto, capaz de permitir a realização do trabalho para o qual então vos sentireis predestinados, sem sombra de dúvida. Então será feito o teste definitivo quando, possuidor de uma força inequívoca sobre os destinos da humanidade, os valores evangélicos estarão em jogo, tal como tem sucedido em todas as eras. Povos cristãos e humildes têm perdido a sua rota logo que o poder e a riqueza os faz sentir a embriaguez da glória fictícia do mundo. Quando o Brasil deixar de ser o selvagem arredio e bisonho,
Esquecido por seus irmãos no fim das paragens da terra, a prova definitiva estará sendo feita. Se não se inebriar com a força e o poder que lhes serão atribuídos, então terá a alma suficientemente aberta para continuar sendo um mensageiro portador das meigas instruções do Nazareno. Levará consigo a mensagem da Boa Nova que se extraviou há 2000 anos. Se assim for, então, toda a população terrestre, finalmente, chegará a entender a forma adequada de preparar o panorama do mundo para receber o seu mais importante hóspede, o amor ao próximo. Daí em diante uma nova era será marcada na história da humanidade, era da boa vontade entre os homens. E só então poderá ser afirmado que realmente Jesus nasceu entre vós, porque até hoje espera-se o cumprimento da segunda parte da saudação dos anjos aos homens na noite gloriosa do nascimento de Jesus, sendo esse o motivo pelo qual muitos descreiam que realmente ele algum dia haja passado pela superfície da terra. Em sua descrença, gostaríamos de acrescentar, consideramos esses irmãos muito sensatos, pois pode-se medir a causa pelos efeitos e quem não tem sino a visão limitada a uma encarnação só pode admitir que não deve ser tão grandiosa, como se prega, a realidade evangélica, se não conseguiu em 2000 anos converter, se não por exterioridades, a maioria dos homens. Alargando-se, porém, o âmbito da visão espiritual, única aparelhada para percepções mais extensas, será possível sentir que os séculos são como dias na eternidade e os ciclos da evolução desenvolvem-se quase que dentro de uma previsão matemática. E dizemos quase, porque é comum a ideia de que a matemática seja uma ciência rígida. Só os leigos poderão admitir a impossibilidade de ser flexível seja no que for. A própria matemática admite o cálculo dos erros como forma de correção posterior de efeitos que estarão sob controle. Na espiritualidade, a matemática dos erros espirituais da humanidade prevê flexibilidade suficiente para admitir que, por um prazo aparentemente tão prolongado, a segunda parte da saudação angélica permanecesse sem cumprimento. E pela persistência, autorizada na previsão dos resultados, continuou-se a cantar glória a Deus nas alturas sabendo-se que chegaria o momento no qual seria possível obter paz na terra para os homens de boa vontade. Eis a diferença entre os que creem e os que não creem. Para os primeiros é possível viver dentro de uma programação grandiosa que alcance milênios e vibrar, mesmo encanados, dentro dessa sintonia. Sem ter perfeita consciência do que se passa no astral. As almas que vibram na fé sintonizam com a vibração do otimismo, alimentada no espaço por aqueles que entoaram a saudação de Natal sabendo que faziam a lógica sideral permitiu-lhes conhecer as consequências remotas do acontecimento que presenciavam e lançaram com aquelas palavras uma cabeça de ponte para a ofensiva do bem sobre a terra. Hoje, 2000 anos depois, um povo está sendo preparado para cumprir a previsão angélica. Um povo que, à semelhança do Mestre, iniciou sua jornada terrena entre os humildes, os renegados da sorte. Um povo destituído das tradições do orgulho e da prepotência, ricos somente em sentimentos de boa vontade. Porque lhes seria vedado realizar na terra o cumprimento da saudação profecia e obter a paz com os homens de boa vontade, semeados em seu território sob a forma de almas capazes de acolher a mensagem do Senhor. Sobre a terra brasileira baixam, cada vez com maior frequência, as almas afins com o Evangelho, tangidas por um sentimento sublime de sintonia. Desde que se esboçou a missão da Terra da Promissão, imensa coluna de peregrinos se movimenta no espaço para obter a bênção de uma experiência redentora no caminho evangélico do povo brasileiro. Todos os que um dia amaram o Mestre sentem-se endividados para com ele, esperam ansiosos o momento de contribuir para relembrar junto à nova terra prometida o fulgor de seus olhos puros, a majestade serena de seu porte espiritualizado, a ternura de seus gestos de amor. Para quem não o viu nem o sentiu jamais, esses são os peregrinos de uma nova loucura, o misticismo, considerado fuga pelos especialistas na matéria. E nós não lhes giramos de toda razão porque,
Enquanto fogem de si mesmos refugiando-se no atordoamento da vida material exclusivamente, aqueles outros fogem do atordoamento da vida material, interessados em obter alguma forma de compensação no reavivamento da esperança em uma realidade pressentida no mais recôndito de suas almas. E lá, no íntimo do ser, onde buscam avidamente refrigério para a secura causada pelos ventos estonteantes de uma civilização enseguecida pelo ódio, ouvem a voz sem som da espiritualidade que lhes segreda: retempera-te, filho, nas emanações suaves do amor que o Pai vos envia, porém não te esqueças de teus irmãos que não sabem ainda buscar a paz interior. Ajuda-os, trabalha por eles e encontra a tua paz servindo-os. E aquele que realmente desejava fuga no misticismo vê-se forçado a retornar à luta por mais árdua que seja, tornando-se um batalhador mais rígido que qualquer espírito prático, cuja resistência não vai além das conveniências pessoais. E dentro desse espírito evangélico, esperamos seja feita a renovação do panorama espiritual da terra brasileira, quando soar a hora da realização de sua missão de liderança sobre o planeta. 3. Consolidação. Pergunta: de que forma serão consolidados os valores capazes de garantir a realização dos empreendimentos que estão destinados ao nosso povo? Ramatiz: a consolidação será feita através de um conjunto de fatores. Entre eles estarão incluídos os elementos externos, independentes da vontade ou das diretrizes próximas da massa humana que habita o território brasileiro. Pergunta: que o irmão nos releve a observação que preferíamos silenciar, porém, em nosso entendimento puramente humano, somam-se as desilusões relacionadas com as características pouco construtivas da massa humana que gostaríamos de ter motivo para qualificar de povo bem-aventurado, pela missão cristã reservada a seu futuro. Como admitir uma consolidação de valores em tempo útil para o cumprimento de sua tarefa, se tão amargas decepções nos mostram uma realidade em tantos aspectos negativos no setor da noção de responsabilidade? Ramatiz: vossa dificuldade provém do fato de interpretardes erroneamente o sentido da palavra consolidação. Consolidar, no caso, significa tornar sólido um conjunto de fatores para atingir um determinado objetivo. Porém, ninguém estabeleceu que espécie de fatores serão esses somente pelo fato de afirmar sua consolidação. A experiência tem provado que as realizações mais proveitosas nem sempre vêm precedidas de experiências amenas. Ao contrário, a luta mais árdua caracteriza as conquistas nobres do espírito humano. Pergunta: examinando profundamente nossos sentimentos, que devem corresponder aos de uma grande parte de brasileiros, não podemos deixar de confessar a desilusão que se apossa de nossa alma diante do panorama espiritual que nos é dado observar entre aqueles que poderiam influir, de maneira decisiva, na consolidação de valores capazes de garantir o advento de uma nova era para a nossa terra. Ramatiz: se o fenômeno de consolidação excluísse essas circunstâncias negativas, deixaria de ser a fase característica de transição citada para significar situação já alcançada em pleno desenvolvimento. Pergunta: gostaríamos que nos perdoasseis o descrédito no qual instintivamente caímos após cada desilusão mais forte com relação ao andamento do progresso espiritual de nossa terra. Sabemos que a fé, a esperança e a caridade para com o próximo são as virtudes nas quais nos devemos escudar, na luta pela vitória dos princípios que abraçamos. Entretanto, não nos podemos furtar a revolta que sorrateiramente se ensinou em nosso ânimo contemplar a derrota, mesmo que temporária, dos ideais abraçados. Nestes momentos compreendamos por que as pessoas que não possuem uma fé muito grande onde amparar-se desnorteiam-se e desanimam por completo. Perdoe-nos a divagação, mas são esses os motivos pelos quais não pressentimos ainda a consolidação a que vos referis. Ramatiz: por acaso desconheceis que a saúde, muitas vezes, é garantida pela reação provocada através da inoculação do mal capaz de promover uma reação em grande escala? Pergunta:
Como interpretar melhor essa afirmação no caso atual? Ramatiz, em épocas normais filtrais a água que bebeis. Porém, quando há epidemias, é necessário fervê-la. Embora haja uma perda de certas qualidades desse líquido indispensável à vida, a situação de emergência assim exige. Uma certa desvantagem temporária aceita como garantia de sobrevivência, com possibilidade de sanar futuramente os males inevitáveis. Da mesma forma, as terras brasileiras vieram desembocar coletividades das mais diversas origens, num processo de escoamento psicológico semelhante ao das águas provenientes de diversas enxurradas após grandes tempestades, que ainda continuarão a repetir-se, lamentavelmente. Nessas épocas tormentosas escorrem das montanhas todos os detritos, os rios transbordam, há infiltrações de águas poluídas na rede de encanamentos normalmente defendidas por um saneamento cuidadoso. Então, apesar das vantagens da fertilização do solo, da higienização da atmosfera e do enriquecimento dos mananciais, graves consequências surgiriam se não houvesse o cuidado de ferver a água antes de ser ingerida. Da mesma forma, cuidados especiais são exigidos na preparação psicológica de um povo cuja missão é servir de escoadouro para todas as correntes migratórias da terra, no momento em que grandes tempestades saneiam a atmosfera espiritual humana. Pergunta: quais seriam esses cuidados especiais? Ramatiz: para o bom andamento do progresso das coletividades, tomam-se as precauções indispensáveis, capazes de estabelecer um processo de triagem ou penetramento, no qual somente as atividades capazes de impulsionar o bem-estar geral são permitidas. Essa defesa da sociedade é comparável a uma filtragem, capaz de defender o organismo humano do contágio inevitável de micróbios no trajeto da água entre a fonte e o final da rede de abastecimento. O ideal seria conseguir a água na pureza de sua nascente, sem o perigo das contaminações, mas, de modo geral, isso não é possível às coletividades numerosas. Assim, também, as criaturas, de modo geral, não podem beber a água da vida com toda a sua pureza e necessitam de artifícios capazes de defendê-las de malhas ainda inevitáveis de modo absoluto. A humanidade passa por uma fase decisiva, semelhante àquelas ocasiões em que a atmosfera se apresenta carregada e, após um período de perigosas tensões, um escoamento dramático se faz sentir. Desencadeiam-se as reações da natureza e há o transbordamento das energias incontroláveis. Surgem à tona negativismos longamente represados individual e coletivamente. Todas as tensões mantidas em segredo pelo sistema de contenção necessário à sobrevivência da sociedade vêm à tona e encrespa-se a superfície do oceano psicológico humano, para denotar as profundezas de uma reação coletiva necessária ao fluxo e refluxo representado no progresso, que muitas vezes é realizado através de aparentes retrocessos. Em virtude da enxurrada, a rede de saneamento perde seu valor habitual defensivo e o sistema normalmente utilizado para purificação da água torna-se insuficiente. Processa-se então um desajuste geral e a contaminação psicológica generaliza-se. Esse desencadeamento de forças negativas, até então represadas, provoca uma necessidade de reação e, na medida em que ela se fizer, consolidam-se as possibilidades de realização positiva. Confirmando o ditado popular que afirma há males que vêm para bem, a visão apocalíptica da animalidade desencadeada, com todas as suas consequências depreciativas dos valores morais, consegue despertar reações psicológicas positivas na alma cuja contabilidade espiritual já revela um saldo favorável de conquistas, por mínimas que sejam. Há uma necessidade premente de definir valores, quando estes encontram-se em xeque. Desencadeia-se uma polêmica geral e a evidência em que o erro se encontra colocado, representando uma aparente preponderância, serve para provocar reações defensivas naqueles que já são capazes de sentir as desvantagens das situações negativas. Alguns,
por convicção gerada por conhecimentos espirituais cultivados conscientemente, outros, por se sentirem como que intoxicados no grau máximo de saturação suportável a espíritos não propensos ao erro deliberado, sentem-se necessitados de fazer alguma coisa para encontrar uma solução interior capaz de sanar a insatisfação com o panorama geral. Certo que, numa fase como essa, as reações descritas não poderão oferecer um dique suficientemente poderoso para deter o turbilhonar das impressões de retrocesso espiritual que marcam a era apocalíptica. Porém, no panorama interior de cada ser induzido pelo processo de renovação interna, esboça-se uma fase de recapitulação dos valores morais que se sentem, por assim dizer, desafiados a uma definição mais completa, para o sim ou para o não. Eis porque o desabrochar de uma fase de consolidação de valores não pode realmente ser capaz de imprimir, no panorama externo, as impressões positivas que seriam de desejar. Trava-se uma batalha no plano espiritual que só o futuro será capaz de demonstrar, através da obra que externamente será uma demonstração da renovação que se fez no silêncio de cada alma. Pergunta um sentimento profundo de compaixão, em relação às almas que se encontram nessa batalha interior, nos faz perguntar se não haveria outra forma de provocar essa consolidação de valores. Ramatiz, em épocas normais os germes das próprias deficiências prolongariam, tranquilamente, sua tarefa desagregadora e águas poluídas em pequena escala não seriam percebidas. Continuaria o processo normal de filtragem que não consegue isolar os germes mais sutis e perigosos. Ao contrário, a situação de calamidade pública alerta a coletividade para a necessidade de ferver a água destruindo de maneira eficaz o germe do mal causador de moléstias graves e que, em épocas normais, não estaria liberado em toda sua potencialidade, não deixando, porém, de existir. A quem tem olhos de ver seria mais digno de compaixão o espírito que se estivesse intoxicando, lentamente, sem mesmo perceber. A situação de choque, embora desagradável, é uma forma de alertar os que por si mesmos não se interessaram a tempo pela renovação necessária. É uma bênção do Senhor esse trabalho de alerta que as próprias forças negativas se incumbem de fazer. A sabedoria popular identificou que Deus escreve direito por linhas tortas. O festival sombrio do erro é o seu próprio antídoto. O cansaço, a insatisfação, gerados pela predominância das situações negativas, forçam as almas em posição limítrofe a se definirem. Pergunta: perdoe-nos a insistência, mas que dizeis sobre os que não se encontram nessa situação limítrofe e sucumbem por falta de resistência ao erro posto assim em evidência? Ramatiz, faz parte da fase de consolidação essa inevitável definição de valores. As almas débeis, porém de boa vontade, têm nessa época dramática um apoio redobrado. Já deveis ter percebido que, paralelamente ao erro que se evidencia, sinais dos tempos são fornecidos de maneira generosa. A batalha é travada e não há deficiência de recursos para os que escolheram o lado da direita do Cristo. Só aos que escolherem deliberadamente a oposição aos desígnios eternos será impossível a reação. As ovelhas ainda não fortalecidas nos conselhos evangélicos mas que, por espontânea vontade, vencendo a própria inércia espiritual, buscarem o aprisco divino, serão recolhidas e assim estarão defendidas do predomínio do mal. Quanto às que se negarem a mover-se em direção ao abrigo evangélico, terão feito sua escolha. Porém, não poderão alegar falta de socorro. A justiça divina, que é todo amor, por mil modos, espalhou sobre a terra nessa fase decisiva os chamamentos dentro das características capazes de tocar cada espírito em suas preferências. Dessa forma, podeis concluir que a consolidação a que nos referimos é essencialmente psicológica. Faz-se no íntimo de cada qual quando o panorama conturbado da vida no planeta exige definições íntimas. No plano espiritual as ovelhas colocam-se à direita e à esquerda do Cristo, cada qual lutando por manter suas posições e dessa forma consolidando-as.
Definido o panorama, surge o momento de proporcionar os meios de desenvolvimento às tarefas escolhidas pelas facções no respeito básico e indispensável ao livre-arbítrio, dentro das leis gerais do universo. Proporciona-se a cada um ambiente propício às suas realizações e como não será possível a coexistência dos objetivos, com proveito geral, caminhos diferentes são tomados dentro das diretrizes evangélicas de dar a cada qual segundo as suas obras. Afastados aqueles que, deliberadamente, permaneceram em oposição à realização da lei, surgirá a fase na qual os obstáculos poderão ser vencidos por um esforço geral no sentido da reconstrução do reino de Deus na terra, cujo ambiente paradisíaco fora maculado pelo engodo da serpente. E a paz reinará entre os homens de boa vontade para que aprendam, à custa do próprio suor, a lição árda que foi iniciada pelas lágrimas do arrependimento e da dor. Nessa época, o gigante sentirá como um frêmito de vida nova e uma alegria espiritual sem par despertará todos os seus filhos para a tarefa de amor que há 2000 anos o Senhor iniciou na terra. A paz, a alegria, o perdão, a felicidade, enfim, serão encontrados na terra em que o Senhor lançou a semente dos pequeninos que verão a Deus. E a visão apocalíptica da dor será transformada no campo fértil de uma realidade que não será suficientemente tranquila para aqueles que desejarem repouso definitivo, mas que oferecerá todas as oportunidades de trabalho renovador às almas capazes de valorizar as bênçãos da participação na construção do futuro. Finalmente, aqueles que, fracos ainda, se achegarem aos servos ativos, ver-se-ão arrastados pelo contágio do bem e o Senhor surgirá a seus olhos como amigo, o mestre cuja lição aprenderão a amar e a seguir. 4. Obstáculos. Pergunta: para a realização das tarefas reservadas ao nosso povo, quais os obstáculos maiores a serem vencidos? Ramatiz: os maiores obstáculos a serem superados resumem-se todos num único: a falta de conhecimento da lei de Deus. Pergunta: como poderíamos interpretar tal afirmação, tendo em vista os séculos de doutrinação cristã introduzida em nossa terra com seu próprio descobrimento? Ramatiz: bem vos expressais com a ideia de doutrinação cristã porque o que se tem feito em realidade é intensificar a doutrinação, descuidando-se da observância dos princípios capazes de manter vivo o espírito que vivifica. O aspecto literal do cristianismo vem sendo esmiuçado das mais diversas formas. Porém, como bem se pode concluir, onde o espírito não tem acesa sua chama, a letra permanece morta, como um cadáver que se putrefaz à proporção que o tempo passa. Então, procuram embalsamá-lo, vesti-lo, colorir suas faces, para dar-lhe aparência de vida. Constrói-se um mausoléu, procurando chamá-lo de casa, porém, a ausência de vida reinante no ambiente dos templos dedicados ao culto de tais ideias, por mais férteis que fossem inicialmente, contagia de um desânimo irreprimível as almas que recorrem às casas de Deus, onde o calor primordial da fé já desapareceu. Templos frios, mantêm as almas enregeladas. É verdade que elas, por não haverem conhecido outra interpretação do cristianismo, sofrem uma desvitalização congênita sem se aperceberem, como se alguém, criado na penumbra, nunca pudesse sentir falta da luz esplendorosa do sol, a não ser por uma insatisfação constante, julgada natural por não conhecer o outro estado. O maior obstáculo, portanto, ao advento da realização cristã que devereis levar avante encontra-se na característica do apego à letra que mata com abandono do espírito que vivifica. Pergunta: há alguma causa especial a qual possamos atribuir essa deficiência? Ramatiz: sim, a tendência generalizada na humanidade encarnada para esquecer seus deveres espirituais. Pergunta: seria este o único obstáculo? Não haverá circunstâncias independentes da vontade humana que também representem obstáculos? Ramatiz:
Os obstáculos naturais representados pela necessidade de moldar o ambiente físico e social seriam, por assim dizer, o exercício natural das faculdades em desenvolvimento. A atitude displicente em relação a essa necessidade de exercitar capacidades novas é que representa o verdadeiro obstáculo, ou seja, o desconhecimento da lei de Deus que é esforço, doação, dedicação ao bem em todas as suas manifestações. Pergunta: em virtude da humanidade se ter conduzido sempre nesses moldes de displicência em relação aos deveres espirituais, consideramos que seria necessária uma reforma integral da filosofia de vida reinante na Terra para que o povo brasileiro surgisse como um líder à altura da missão que lhe cabe. Que dizeis? Ramatiz: todos esses contratempos estão sendo levados em conta nos planejamentos elaborados no espaço. Os obstáculos aparentes que, de modo geral, são enumerados como barreiras ao progresso da coletividade brasileira são somente manifestações secundárias de males enraizados no espírito humano há milênios. Acontece que até hoje as coletividades formadas têm sido conduzidas de maneira a cumprir missões que, embora falhando parcialmente, não deixaram de produzir alguma forma de progresso. A evolução da coletividade terrestre foi sendo acrescida de valores parciais, falhos quase sempre em seus fundamentos cristãos, mas necessários a uma coletânea de valores para o progresso material do planeta. Porém, no momento, há uma fase de decisões inadiáveis no setor da filosofia da vida. É hora da humanidade renovar seus planos de ação como uma necessidade premente. Aquela possibilidade de realização parcial chegou ao seu termo, pois o acúmulo de displicência no setor filosófico, representado pela reforma de atitudes, provocou uma situação de crise, cuja solução não pode mais ser adiada. Pergunta: qual seria a forma adequada de conduzirmos a situação, para obtermos vitórias sobre os obstáculos que se opõem à realização dos planos da espiritualidade em relação ao futuro de nossa terra? Ramatiz: saber esperar que a vontade de Deus siga seu curso no que diz respeito às situações externas, sem, no entanto, negligenciar a parte de colaboração que diz respeito a cada qual. Dar de si tudo o que for necessário, como o operário que, humildemente, carrega alguns tijolos para a construção de uma obra gigantesca, da qual não pode perceber o contorno amplo demais para sua capacidade de identificação. Eis a forma pela qual o cristão sempre foi chamado a agir. Em todas as épocas a mensagem do Cristo foi sempre a mesma: amor a Deus, representado pela capacidade de saber esperar, e amor ao próximo, pelo sentimento de solidariedade humana. Como vedes, não haverá necessidade senão de pordes em prática os princípios básicos do cristianismo. Pergunta: perdoe-nos um comentário muito humano, porém, sentimos que esse é o programa mais áspero que já foi entregue à humanidade, em virtude da fraqueza espiritual que a caracteriza. Pelos séculos de fracasso total ou parcial, há em nós uma desesperança congênita, capaz de fazer esse programa parecer impossível de ser realizado. Que nos dizeis? Ramatiz: realmente, se utilizarmos medidas absolutas, características dos sentimentos extremados e primitivos, seria perfeita utopia sonhar com a realização de tal programa. Porém, para os que amadurecem, espiritualmente falando, nuances aperfeiçoadas vão surgindo na capacidade de compreensão. Quando dizemos que o amor a Deus e ao próximo constituem a solução para o problema da vitória sobre os obstáculos à missão de paz e ventura reservada ao vosso povo, não vos estamos entregando uma fórmula mágica, para cuja manipulação necessitaríeis de iniciação especial e cujos efeitos seriam semelhantes a um abre-te sésamo. Reafirmamos um princípio básico da espiritualidade que precisará ser seguido a duras penas, mas que ainda representa o jugo leve capaz de conduzir o viajor ao seu objetivo de renovação espiritual. E muito belo acompanhar pacientemente, como convém a toda obra duradoura, a transformação das coletividades em fases de renovações decisivas.
Em meio à espuma dos detritos representados pelo negativismo milenar que em tudo se insere, lampejos de amor verdadeiro surgem como faíscas nas almas ainda inseguras de suas atitudes cristãs. Pequenos pontos luminosos começam a surgir na longa noite da incompreensão humana, e a treva, em certos pontos vencida, começa a transformar-se em penumbra. Pergunta: compreendamos esse fenômeno representado por lampejos de espiritualidade nas almas ainda incipientes no bem, porém, como sempre sucedeu assim, não sentimos qual o fator que na fase atual promoverá a preponderância desse bem assim tão diluído no erro, decidindo a vitória final. Ramatiz: não vos afirmamos uma transição brusca. Justamente por ela não ser possível é que a vitória vos parece obscura. Porém, por sinais esparsos, ela já se anuncia para quem tem olhos de ver. Tendes razão quando considerais impossível uma vitória definitiva do bem nas condições atuais da humanidade. Ela só será possível na razão direta da persistência exercitada pelos que se dedicam à vitória dos princípios cristãos. Longe de condenarmos vosso espírito racional, que vos segreda ser impossível realizar modificações radicais, louvamos a análise clara do problema que viveis. Dela poderá surgir uma capacidade maior de realização, baseada em observações corretas do panorama espiritual em que atuais. Pergunta: sentimos-nos encorajados pela afirmação de que bastará o cultivo persistente dos princípios básicos cristãos para ser atingido o objetivo do planejamento espiritual, apesar de todas as nossas deficiências. À primeira vista, esse esforço humilde pareceu-nos insuficiente para a conquista de objetivo tão precioso. Ramatiz: este esforço humilde será suficiente no que diz respeito à vossa participação, isto é, na parte que poderíamos classificar de lado humano da situação. Haverá, porém, uma programação paralela constituída pelo desencadear de fatos provocados pela lei de causa e efeito. Tais fenômenos contribuirão para a transformação radical, capaz de influir na valorização crescente dos pontos de vista espirituais, para a elaboração das normas de conduta humana. A catástrofe, resposta inevitável ao desrespeito das leis cósmicas, desempenhará o papel de detonador psíquico capaz de destruir as barreiras opostas até hoje à passagem livre dos caminheiros humildes que levam consigo a chama da boa vontade. Inebriados com o brilho falso e ofuscante do intelectualismo inconsistente, os homens têm vivido como a luz de fogos fatos que, por muito numerosos, produzem um clarão generalizado, porém, intermitente e incapaz de sustentá-los em uma caminhada mais longa para a espiritualidade. Por serem numerosos e emocionantes os clarões produzidos pelo conjunto desses fogo-fatos, seus veiculadores ciência dos peregrinos humildes que levam consigo a lâmpada despretensiosa dos obreiros do amor cristão, ou, simplesmente, ignoram sua participação disciplinada e obscura no panorama terrestre. Infelizmente, ainda não perceberam que a alegria momentânea e incompleta dos clarões da intelectualidade mal conduzida provém da putrefação dos despojos de uma civilização cuja capacidade vital esvaiu-se. Os habitantes deste cemitério espiritual que é o planeta conduzem-se como os desencarnados incapazes de sentir sua condição, e no panorama formado pelos jazigos das ideias redentoras tristemente desprezadas, absorvem-se de tal forma na alegria dos clarões produzidos pela queima de reservas orgânicas provenientes da desintegração, que consideram melancólicos os viajores que cruzam os seus caminhos como seres cansados e muitas vezes desiludidos. Estes últimos veem a situação. Sabem que cruzam um cemitério onde foram enterrados os ideais de fraternidade que se decompõem dia a dia. Por isso trazem o semblante abatido e parecem derrotados na sua insensatez de caminhar com a lanterna de luminosidade frágil, porém persistente, a boa vontade cristã. Contemplam a condição de loucura e inconsciência que se apossa de seus irmãos,
porém permanecem na rota sem poderem influir decisivamente na renovação dos pobres iludidos pela fixação mental do intelecto desorientado. Pergunta: do que ficou dito, poderíamos concluir que o desenvolvimento intelectual vem sendo um entrave à renovação espiritual do homem. Ramatiz: os homens já conseguiram compreender que um instrumento em si não costuma ser mau nem bom uso que dele é feito decide a sua qualificação.